A TV Cidade apresenta Palavra Viva, um programa da Igreja Presbiteriana de Ibitinga, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Olá, boa tarde, sou o pastor Everton. É um prazer estar aqui no programa Palavra Viva, pela nossa TV Cidade, canal 16, e hoje numa nova etapa do nosso programa, onde a partir de hoje, dia 17 de janeiro de 2009, nós assumimos aí a direção desse programa que tem como objetivo levar a palavra de Deus até você, até a sua família, trazendo a mensagem celestial para a sua casa, para que a sua vida seja uma vida melhor, para que a sua comunhão com Deus seja de fato verdadeira e para que você experimente aquilo que a palavra de Deus tem para te oferecer. Nesse primeiro programa sobre essa nova roupagem, nós vamos familiarizar você com as sessões que nós teremos no nosso programa. Nós queremos convidar você a participar conosco do programa Palavra Viva, enviando cartas para a Igreja Presbiteriana de Ibitinga, que fica ali na Avenida Japão, o número 895, onde nós temos aí a Igreja Presbiteriana aqui de Ibitinga. Nós somos pastores lá da Igreja Presbiteriana de Matão também, e se porventura você estiver em Matão, é nosso convidado, Avenida Campos Sales, 655, mas aqui em Ibitinga nós estaremos sempre às quintas-feiras, a partir das 19h30, ali na Avenida Japão, 895, e aos domingos, às 19h30 também, com culto de adoração. A nossa proposta no programa Palavra Viva é trazer respostas da Palavra de Deus para os questionamentos que todos nós temos. E nesse nosso primeiro programa, nós vamos estar falando sobre as diferenças entre as igrejas que existem por aí. Talvez você possa se questionar, por que existe tanta igreja? De onde que surgiu tanta igreja? Por que existem tantas igrejas denominadas cristãs? Ou situações relacionadas a esse tema. E nós vamos reservar aí alguns minutos para explicar para você e para sua família o porquê então existem várias igrejas e quais as principais diferenças dessas igrejas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, nós vemos o Senhor Jesus referendando a autoridade para a sua igreja, na figura do apóstolo Pedro e de todos os discípulos. Eu vou ler uma porção da palavra de Deus que se encontra, portanto, em Mateus capítulo 16, dos versos 13 em diante. Diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Na seção logo abaixo das Escrituras, do verso 21 a 23, Jesus então começa a ensinar os discípulos sobre o seu sofrimento. E o verso 22 diz: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens.
Quando Jesus, nesse momento com os discípulos, ensina a respeito da igreja, ele diz que a sua igreja estaria pautada não só na autoridade apostólica ou na pessoa específica de Pedro, mas sim pautada nas coisas de Deus e não nas coisas humanas. Erram aqueles que pensam que a igreja do Senhor está pautada sobre a autoridade de Pedro. Pedro, que foi ao mesmo tempo elogiado por Jesus quando afirmou e sobre a ação da revelação de Deus disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Esse mesmo Pedro foi também duramente contrariado diante da postura humana de dizer para Jesus que ele não passaria pelo sofrimento pelo qual ele veio ao mundo. A igreja, portanto, não está baseada nos fundamentos humanos ou nos desejos humanos, e sim deve estar baseada nas coisas de Deus. Quando nós pensamos na carreira da igreja primitiva, a igreja cristã, a nascente igreja cristã, nós vemos que desde o primeiro século da era cristã, a igreja passou a ter dificuldades. Por isso mesmo, em Atos, no capítulo 15, os apóstolos se reuniram para discutir como seria a inserção daqueles que não eram judeus dentro da igreja cristã. Esse assunto acabou perdurando por algumas décadas e somente por volta de 313, com a conversão ou a aparente conversão do imperador romano, Constantino, nós tivemos então a transformação da igreja cristã na igreja oficial do império. E o cristianismo passa então a ser a religião oficial do império. Mas ainda nós não temos aqui nenhuma denominação específica. Só depois, com os concílios ecumênicos e o fortalecimento do bispado de Roma, é que surge aquilo que conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja, ela tem como característica essa inserção dos povos não judeus dentro da igreja e o sincretismo religioso desses povos que eram até então chamados de pagãos. Em 1053 houve uma grande divisão na igreja, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que ficava no ocidente, e a igreja que recebeu o nome de ortodoxa, que ficava mais para o oriente. Depois, no século XVI, em 1517, nós temos uma nova perspectiva, onde a igreja já havia se desviado para as práticas dos povos que ela havia agregado, e aí começa aquilo que nós conhecemos na história como Reforma Protestante. E aí surgem as igrejas reformadas. E depois nós temos então, já no século XX, a inserção daquilo que nós conhecemos como igrejas pentecostais ou neopentecostais. De um modo bastante simples, de um modo bastante conciso, nós podemos dizer que existem, apesar de inúmeras igrejas, 3 grupos bastante distintos. A Igreja Católica, que é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, pois tem como, na perspectiva governamental, o Bispo de Roma, ou o Papa. Ela se caracteriza por ter a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, como autoridade, mas, ao mesmo tempo, somado à Bíblia, e até mesmo em alguns momentos acima da Bíblia, acima da autoridade da Bíblia, a tradição. O celibato dos sacerdotes católicos é um exemplo disso. A Bíblia não proíbe que os sacerdotes se casam, porém, a tradição assim o determina. É apenas um exemplo. Um outro grupo são chamados as igrejas pentecostais e neopentecostais, que também têm a Bíblia como autoridade, porém, somada à palavra de Deus, eles têm a experiência. E essa experiência, em alguns momentos, passa a assumir maior autoridade do que a própria Bíblia. A Bíblia diz a respeito do fim das revelações, por exemplo, em Jesus Cristo, que é o ápice da revelação de Deus. Mas em algumas igrejas, alguns irmãos tendo experiência, passa por cima do que a Bíblia já disse, como algo normativo, e a experiência então passa a ser a nova norma para a vida dessas pessoas. E um terceiro grupo é aquilo que nós denominamos de igrejas reformadas, que saíram da igreja ou da reforma protestante do século XVI. Para essas igrejas, a única fonte de autoridade é a palavra de Deus. Não mais a tradição, não mais a experiência. A tradição e a experiência, elas existem, elas estão
no dia a dia da igreja, porém não se tornam normativas. Elas não determinam a prática do cristão ou do indivíduo que está seguindo essa igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós pertencemos e somos pastor dela, faz parte desse grupo, onde somente a Bíblia e nada mais é a fonte de autoridade. Por isso, nós gostaríamos de convidar você a questionar a sua própria vida cristã, se a fonte de autoridade da sua vida está baseada apenas na palavra de Deus. E que assim possa ser, para o seu bem e para a sua real comunhão com o nosso Deus. E que o Senhor assim nos abençoe. Direção-geral, Reverendo Everton Mateus. Participação, Missionário Paulo Menotti. Você assistiu Palavra Viva, um programa da Igreja Presbiteriana de Ibitinga. Avenida Japão 895, Ibitinga. Reuniões às quintas-feiras e aos domingos, sempre às 19h30. Esperamos por você.